É bom ser casa de Deus? Aleluia. Não é só bom ser casa de Deus, como é maravilhoso. Não é só ser bom, mas não há coisa melhor do que ser casa de Deus. Aleluia. Queridos, com certeza depois deste ano, a casa, ela ganhou um outro significado. Casa tem uma nova significância, ou uma ressignificância nas nossas vidas. Antes de 2020, casa tinha um sentido, que para alguns não era tão bom. Eu digo isso porque eu sou professor de língua portuguesa também, dou aula de espanhol, de português, trabalho com leitura, projeto de leitura, e em uma das aulas eu falando sobre o que é ler, porque muitas pessoas acham que sabem ler, mas na verdade elas só sabem decodificar, blá 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 blá, que é os alfabetizados, né? Mas ler é muito mais do que decodificar. Ler é você conseguir decodificar e extrair o significado daquela palavra. E aí eu explicando isso para eles, fiz um exercício com eles, justamente na palavra casa. Aí eu perguntei para eles, para os meus alunos, para você, eu escrevi o nome casa, pedi para eles lerem, leiam aí casa. Aí eu disse, vocês leram? Sim. Eu disse, não, vocês apenas decodificaram. Agora ler é você decodificar e extrair um significado. Aí eu disse, o que é que significa casa para você? Aí fui saindo, Teve gente que disse assim, casa para mim, quando eu falo em casa eu lembro de comida. O significado que ele tem de casa é isso, é lugar de comer. Aí uma menina disse, professor, casa para mim é descanso, porque eu fico aqui no colégio quase que o dia todo. Eu tenho aula pela manhã, almoço aqui, aí tem o reforço à tarde, que eu já fico aqui estudando, vou para casa, chego em casa cansado, professor, que só faço comer e apagar. Casa para mim é descanso. Aí eu saí perguntando um por um, Aí eu cheguei em uma menina, ela não respondeu. Ela simplesmente baixou a cabeça e eu vi as lágrimas rolarem dos olhos dela. Para não constranger, eu saí e fui perguntando a outros alunos. Depois do final da aula, já bateu o intervalo. Aí ela veio me pedir perdão. Professor, me perdoe. Eu disse, não, querida, que é isso? Você não tem que pedir perdão. Professor, mas eu não consegui falar. Eu disse, não, eu percebi que a significância de casa na tua vida não é tão boa. Ela disse, não. Meu pai e minha mãe estão se separando. É um pé de guerra, uma briga todo dia, e xingamento, e palavras duras, e sobra para mim. Eu hoje prefiro ficar na casa de minha avó do que ir para minha casa. Então a palavra casa não me traz boas recordações, uma boa memória, um bom sentimento. Então, gente, a palavra casa, até 2019, ela tinha um significado. Com certeza, quando cantávamos Eu Sou Tua Casa, a gente levava a ideia de casa nosso lar, O que é nossa casa? Porém, em 2020, a casa teve uma outra visão para muitas pessoas. Quando veio a questão do coronavírus, a pandemia, o isolamento social, teve alguns problemas que apareceram, reforçaram, mas teve outros que foram curados, melhorados. E mais do que tudo, eu fiquei muito feliz quando eu vi fotos
fotos de pessoas, ou até mesmo vídeos de pessoas adorando a Deus nas suas casas. Porque casa também significa altar do Senhor. E queridos, graças a uma doença, porque muita gente não tinha um altar de adoração em casa, infelizmente. Lógico, não é a realidade de todos. Eu sei de muita gente aqui que sua casa tinha um altar, mas eu ouvi muitos testemunhos de dizer: agora eu aprendi a buscar Deus em casa, agora Deus fala comigo em casa. Então, casa trouxe um novo significado na vida das pessoas. E é justamente sobre isso, queridos, que eu queria comentar, não sobre o significado de casa na tua vida, na minha vida, mas o que é que Jesus nos fala e nos ensina sobre casa? Jesus, pastor, Jesus. Mateus capítulo 21, versículo 12. Essa ministração, queridos, que eu vou compartilhar com os irmãos nessa noite, eu desenvolvi ela a partir de uma live com jovens, nos momentos aí da pandemia, nós fizemos algumas lives, e uma das lives eu trabalhei casa ou covil. O que você é? A Clarinha já lembrou, né? É porque essa mensagem marcou ali. Casa ou covil? O que você é? Mateus capítulo 21, a partir do versículo 12. Diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhe disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Continuando aí a leitura. Vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhes: ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Pai, nós queremos nessa noite, Deus, te pedir que tu venhas ministrar ao nosso coração, ó Pai. Venhas falar conosco, ó Senhor, de uma forma poderosa, como tu tens falado desde o início, Senhor, desde os primeiros acordes, ó Pai, de cada instrumento, Senhor Deus, ó Pai, e o louvor de cada lábios que aqui entoou, Senhor Deus, as palavras, ó Pai, ministradas pelo pastor que tu colocaste na boca de teu servo, Senhor, continua falando conosco, Pai, porque nós queremos ser morada permanente tua, Senhor. Queremos ser casa permanente, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, esta é minha oração para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Aleluia. Queridos, eu penso que no primeiro momento em que você olha para esse texto, você vê o quê? A purificação do templo. É Jesus, de uma certa forma, fazendo uma limpeza geral. E essa purificação, ela antecede a morte de Cristo. Se você continuar lendo os textos de Mateus, você vai perceber que logo seguindo isso vem a sequência da chamada Paixão de Cristo, a Semana Santa, né? A morte de Jesus. E tem algo especial nisto, porque
antes de sua morte, o que é que ele faz? A purificação do templo. Tem algo muito forte nisto. Quando você lê esse texto, Jesus falando: a minha casa será casa de oração, e vós transformais em covil de salteadores, provavelmente na sua mente deve passar esta ideia de que as pessoas estavam fazendo negócios na casa de Jesus. Principalmente os irmãos mais velhos devem trazer isso à mente, de que ali as pessoas estavam fazendo negócios, vendas, comércio, e Jesus chegou limpando tudo isso. Mas eu quero te dizer que não é só isto que esse texto se refere. Não é somente sobre uma limpeza no sentido de homens que estavam fazendo negócios. Porque, com certeza, queridos, quando Jesus ele faz isto, ele não somente está parando com aquele comércio, porque se a gente for parar para analisar, aquele comércio era natural. Havia uma ordem de Deus, que as pessoas sairiam de todas as tribos de Jerusalém, ou de Israel, perdão, uma vez ao ano, iria para Jerusalém para cultuar ao Senhor, não é, pastor? Existia essa lei. Agora imagino vocês, aqueles que moravam no norte, mais longe, ele sabia que ele tinha que sacrificar para se apresentar diante do Senhor. Como é que ele ia trazer um boi, uma novilha, do norte de Israel até Jerusalém? Então nada mais natural do que levar um dinheiro no bolso, chegando em Jerusalém, eu comprar uma novilha para sacrificar, para o meu sacrifício, Isso é natural, queridos. Porém, se você prestar bem atenção no que Jesus faz, ele está, de uma certa forma, não é a questão do negócio. Jesus não está tratando o negócio. Jesus está tratando o negociável. Não estou entendendo, Sóstenes? Não? Jesus, ele não está simplesmente impedindo a venda de um bode, de uma ovelha, de uma pomba, de um cabrito, de uma novilha. Mas Jesus, sempre, queridos, sempre na Bíblia, Jesus, ele não trata com a consequência de um pecado, ele trata com a causa. Jesus, ele sempre vai na raiz das coisas. Jesus, ele não fica com o superficial, ele vai para o mais profundo. E quem é o mais profundo aqui dessa história? Somos nós, eu e você. Eu e você, que muitas vezes vivemos uma vida dúbia, uma vida dupla. Na igreja é uma coisa, saiu da igreja é outra. Na frente do pastor eu sou uma coisa, na frente da pastora eu sou uma coisa, mas saiu da frente do pastor, da frente da pastora, eu sou outra. É isso que Jesus está tratando. Como assim, Sóstenes? Não estou entendendo. O que é que ele diz? A minha casa foi transformada em quê? Em covil. Engraçado, queridos, que essa ideia de casa e covil não foi Jesus que inventou, não. Não é uma ideia nova. Essa ideia é muito mais antiga. Muito mais antiga. Pastor, abre para mim aí Jeremias capítulo 7, versículo 11, por favor. Jeremias capítulo 7, versículo 11.
Pode, pastor. O que é que Deus, através da boca do profeta Jeremias, está falando? Ó, esta casa, esse templo, tornou para você covil. Ó, a casa se tornou covil de salteadores. Ao olhar com calma a palavra salteadores, queridos, na nossa mente a gente pensa que é em ladrão, né? Que rouba. Mas no grego aqui, posteriormente, ou no hebraico, posteriormente no grego, a palavra não está se falando do ladrão que a gente conhece na nossa mente, mas de uma pessoa que qualquer circunstância tira proveito do outro. Qualquer pessoa que se beneficia da necessidade do outro, que lucra na necessidade do outro, que tira proveito em cima da carência ou necessidade da outra pessoa. É isso que essa palavra está se dizendo. Já dá um norte para a gente. Como assim, Sóstenes? Todas as vezes em que você está pensando no seu próprio benefício, lucrando em cima dos outros, você se enquadra nessa palavra aqui. Mas para que você tenha uma ideia melhor, a gente precisa fazer a distinção de duas coisas: de casa e de covil. Para que você entenda, né? Viaje comigo aqui, caminhe comigo, para você entender o que eu quero chegar. É preciso entender a distinção de casa e covil. Casa, queridos, no geral, significa morada permanente. Depois eu vou destrinchar com calma. E covil, queridos, significa morada passageira. Então, casa, morada permanente. Covil, morada passageira. O que é um covil? Vamos pensar. O que é um covil? Não sei se vocês já ouviram essa palavra antes. Não sei se vocês já, em algum filme ou em documentários, é muito comum no National Geographic, né? Quando passa aqueles documentários sobre animais. Com certeza, se você já viu um documentário sobre lobo, ou sobre coelhos, sobre raposas, lebre, preás, você já ouviu essa palavra. Por que, Sóstenes? Porque covil, queridos, é um local onde a matilha de lobo fica enquanto tem alimento. Eles permanecem naquele lugar, geralmente é um buraco, uma caverna, alguma coisa escondida, que eles permanecem no local enquanto tem alimento, enquanto tem caça, enquanto tem água. Mas no período de seca, o que é que eles fazem? Abandonam aquele lugar e vai para outro. Ou seja, é uma morada passageira. Não é uma morada permanente. É algo que a pessoa está ali de passagem. E pense comigo. Quando é que o lobo fica ali, ou esses animais ficam ali? Quando tem comida. Ou seja, quando lhe beneficia. A partir do momento que não tem mais benefício para mim, eu saio dali. Sóstenes, não estou ainda entendendo onde é que você quer chegar a isso. Bom, queridos, tem pessoas que não são casa do Espírito Santo. É covil. Como, Sóstenes? O Espírito Santo não tem morada permanente. E aí não é ele que se faz de lobo e se beneficia. É você que, enquanto ele está te beneficiando, você aceita ele dentro de você. Mas no momento em que aquilo não lhe traz benefício, você o abandona.
Tem pessoas que é assim. Eu conheço gente que vem para a igreja, se arrepende, volta para o caminho do Senhor, mas no outro dia já está desviada de novo. Já está lá no meio do mundo de novo. Já está lá no meio dos prazeres da carne. Um dia está na igreja, outro dia está fora da igreja. Covil. Covil, essa pessoa não é casa. Essa pessoa é covil. O Espírito Santo parece que é passagem, né? Deus não tem lugar cativo. Deus está ali de passagem. Oh, glória a Deus, aleluia, coisa boa. Mas passou, me desviei. Mas não é só pessoas que estão desviadas que é covil. Infelizmente, tem muitas pessoas também dentro da igreja que são covil. Quer ver um exemplo? Um dia um jovem me perguntou: Sóstenes, o que é que eu faço para ser mais constante na igreja? Porque aquele culto lá, naquele dia eu recebi o Espírito Santo, só recebi mesmo, eu fui cheio do Espírito Santo, eu não duvido disso, mas parece que quando eu saio da igreja, o Espírito Santo ficou na igreja, a minha vida ficou vazia de novo, a minha vida voltou ao normal, aquilo que eu recebi lá não vai para casa. Covil, queridos, pessoas que só é cheio do Espírito Santo na igreja, como é isso? Pessoas que só recebem a unção na igreja, mas volta para casa, a vida continua a mesma coisa. Chega no outro dia, veio domingo, aquele culto abençoado, aquela unção, vai para casa, acorda no outro dia de manhã, vazio, aquele normal de sempre. Covil, pessoa que não tem Deus como morada permanente, é passageiro, só vive de circunstâncias, de migalhas, de experiências casuais com o Espírito de Deus e com o próprio Deus. E uma grande causa disto somos nós mesmos. Por que, Sóstenes? O pastor ministrou aqui muita coisa, já falou por mim muita coisa já. Como é que eu sou casa de Deus, mas eu não deixo Ele tocar em algumas áreas de minha vida? Ó Deus, você pode mexer aqui, você pode mexer aqui, mas aqui não, Senhor. Eu lembro de uma experiência que o pastor contou aqui, da Jéssica e Rodolfo, quando alugaram a casa aqui na Irmã Dulce, né, pastor? E a dona da casa disse: ó, Jéssica e Rodolfo, eu vou alugar essa casa para vocês, mas esse quarto aqui vocês não vão mexer não, viu? Porque eu guardei umas coisas minhas dentro desse quarto, e nesse quarto aqui vocês não podem mexer. Aí eu pergunto a vocês, se no contrato Jéssica e Rodolfo aceitou, eles poderiam mexer nas coisas da mulher lá? Não. Porque a casa era de Jéssica e Rodolfo? Não, a casa foi? Pois é. Aluguel é morada permanente ou morada passageira? É covil. É covil. Aluguel é covil. Porque tem pessoas que alugou sua vida para Deus. Você está entendendo? Por que é que você não permanece com o Espírito Santo dentro de você, ou essa experiência que você recebeu do Espírito Santo todos os dias da sua vida? Porque você é covil. Você é casa alugada para Deus. Infelizmente, queridos, é uma palavra dura, mas é a realidade. Quando eu não deixo Deus tocar em alguma área de minha vida, é porque eu não sou morada permanente, eu sou casa alugada, eu sou covil, morada passageira. Morada passageira. E eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus não quer
você passageiro. Deus não quer estar na sua vida de forma passageira. Deus quer você como morada permanente. O que é morada permanente? O que é casa? Casa, queridos, é habitação permanente. Você não pode pensar em casa se não lembrar o que era casa para Jesus, quando ele diz: a minha casa será casa de oração. Queridos, a casa para um judeu era um lugar sagrado. Era um lugar sagrado. Eles, antes de entrar em casa, vinham da rua, vinham do trabalho, vinham do comércio, saiu rapidinho, voltou, eles lavavam os pés para entrar dentro de casa, para não trazer a poeira, porque a poeira contaminava a casa. Eles tinham maior preocupação. Então você tem que pensar em casa como Jesus, lugar limpo. Quantas vezes Deus falou com o povo de Israel: vocês acham que eu vou habitar aí, dentro dessa imundícia, dentro desse templo cheio de pecado, em que os sacerdotes estão enganando, rodando? Se você ler esse texto que o pastor leu aí, os versículos anteriores, do versículo 1 até o versículo 10, vocês vão ver Deus falando com o povo de Israel. Deus mandou o profeta Jeremias: fica na porta do templo. Quando esse povo vir entrar no templo, você não vai deixar eles entrarem. E você vai dizer para eles: vocês que ficam adulterando, ficam se prostituindo, que ficam roubando, que ficam enganando, que ficam fazendo sacrifício para outros deuses, e depois diz: santo templo do Senhor, santo templo do Senhor. Vocês acham que esse templo é santo? Aí, que é o versículo 11: vocês estão fazendo a minha casa como um covil de salteadores. O povo estava indo lá uma vez no ano lá e tal, para querer adorar a Deus, porque covil não é lugar de adoração. Covil é lugar de enganação. Casa que é lugar de adoração. Casa, queridos, é morada permanente, habitação permanente. Na época de Jesus não existia casa de aluguel, essa ideia que nós temos hoje. Na época de Jesus não existia morar na casa do pai, morar na casa da mãe, depois de casou, vai se virar para a tua própria casa, deixará o pai e a mãe, iniciar sua mulher, se tornarão uma só carne, em outro lugar. É forte, né, pastor? Ô Senhor, tem misericórdia de mim, pai. Gente, casa é morada permanente. Uma casa que eu compro, eu posso mexer, posso quebrar, posso mudar, posso botar uma janela onde eu quiser, posso tirar uma janela de onde eu quiser, porque a casa é minha. Então, quando Deus ele tem morada permanente, ele pode fazer o que ele quiser, porque lugar permanente, casa, morada, ele que manda, é ele quem manda, ele quem diz, ele quem dá os desígnios. Alguns dias atrás, eu até comentei com o pastor, depois comentei com a pastora, que o dinheiro que eu tenho gastado no meu carro, com peças de reposição, porque um carro já velho, você tem que estar sempre trocando peças de reposição, dá quase a mensalidade de um carro no mês. Mês passado mesmo, eu gastei R$390 assim, só num diazinho que deu um problema lá numa polia, na correia dentada, na engrenagem lá, R$390, nosso papo só, puf. No mês anterior, eu tinha gastado 550. Você bota aí na conta, R$450, dá um bom aluguel, ou dá uma mensalidade de um carro novo. Aí eu comentei com o pastor, eu estou pensando em trocar meu carro. Achei até uma pessoa com carro para a gente fazer negócio.
Eu pedi o pastor para orar, pedi a pastora para orar. Eu fiquei orando e eu disse: Deus, essa é a minha vontade, mas eu não quero para mim a minha vontade, eu quero a tua vontade. Queridos, na época, né, logo quando eu falei com o pastor, eu fiz uma simulação no banco. Foi aprovado um crédito de R$ 24.800. Eu, glória a Deus, vai dar certo esse negócio. O carro era 20 mil. Ó. Quando foi hoje lá que a gente foi fechar o negócio e tal, sabe quanto foi que o banco me deu hoje? 12 mil de crédito. 12 mil. Na hora, irmãos, eu entendi Deus dizendo não. E sabe o que foi que eu fiz? Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade. Eu comecei a glorificar ao Senhor, porque eu sou casa de Deus, eu não sou covil não. Quem dirige a minha vida é Ele. Em outro tempo eu acho que eu iria ficar triste, porque eu queria tanto, seria um negócio bom. Eu já fiz a simulação, vi o valor das parcelas. A parcela ia ficar R$ 429. É porque o valor do carro era mais caro. Aí eu ia dar como se fosse uma entrada, financiando 20 mil. Ia ficar com as parcelas boas, dava para me pagar tranquilamente pelos valores que eu estou gastando de peça. A minha vontade era trocar de carro, mas Deus disse: não, eu vou glorificar, porque eu quero a vontade dEle na minha vida. Mas quem não é casa, que é covil, vai chorar, vai ficar triste, vai dizer: Deus não gosta de mim, Deus está impedindo as coisas de minha vida, Deus não está deixando as coisas acontecer. Ei, meu irmão, quando Deus não deixa as coisas acontecer, é porque Ele está te dando o livramento. E se você é casa, você entende o livramento de Deus na tua vida. O pastor tinha um score menor do que o meu, e o pastor conseguiu, e eu que score maior eu não consegui. O pastor não tinha nem salário fixo, eu tenho, e eu não consegui. Deixa de mimimi, deixa de ser covil, vai ser casa do Senhor. Sabe por quê, queridos? Casa é lugar de adoração. E essa foi a nova ressignificância que este momento que nós estamos vivendo, que ainda não passou, nos mostrou. Que casa é um lugar onde eu entro no meu quarto, eu me prostro lá, eu choro, eu falo, eu busco, eu oro, eu leio a palavra. Porque quando as igrejas estavam fechadas, você foi para onde? Quem é casa de Deus, foi para a sua casa adorar o Senhor. Mas quem não é casa de Deus ficou murmurando, ficou reclamando: eu não posso ir para a igreja, não posso adorar a Deus, o diabo está me impedindo de adorar a Deus. Casa, Jesus diz o quê? A minha casa será casa de oração. Então casa, queridos, é lugar de oração. Mas para quem não é casa, para o covil é lugar de enganação. Porque você está ali por um tempo, que é o que tem muita gente que vai nas igrejas, infelizmente, eu não estou falando daqui, né? Graças a Deus, nossa igreja tem buscado a direção de Deus, tem sido casa de Deus. Mas tantos anos de evangelho, queridos, eu já vi gente que simplesmente ia para a igreja por um descargo de consciência, como quem ia para um clube. Vou lá, dou meu dízimo, paguei minha mensalidade, fiz minha obrigação, pronto, já estou com a consciência limpa, agora posso viver a minha vida. Adorador, ele é adorador em todo lugar, no templo, em casa, no trabalho, na escola, onde quer que ele vai. Mas quem é covil
é adorador na igreja. Oh, glória a Deus, aleluia! Mas lá fora, só misericórdia de Deus. Tem umas mães que, se pudesse, vinham morar na igreja, porque na igreja os filhos é tão bonzinhos. Porque é covil, não é casa. Queridos, casa, adoração, covil, enganação. Casa, queridos, o texto que eu continuei a ler, versículo 14, vieram até Jesus no templo, cegos, coxos, e ele o quê? Os curou. Casa é lugar de cura. Por isso que o pastor ministrou aqui, enquanto ele estava ministrando, sou tua casa, aí teu perdão é completo, ele sara minha alma. E o pastor ministrou aqui, o Senhor está curando. Porque nós juntos aqui somos casa de Deus nesse lugar. Deus está presente aqui, o Espírito de Deus está entre nós, e onde o Espírito está, queridos, milagres, maravilhas, curas acontecem. Eu tenho certeza e não duvido que todos os dias Deus cura a pessoa neste lugar. Todos os cultos Deus cura a pessoa neste lugar. A gente aqui não testemunha da cura diária. Eu mesmo, às vezes, acontece comigo. Teve um dia, queridos, que eu saí de casa com uma dor mas pensa numa dor de cabeça terrível. Uma enxaqueca assim, que eu quase que não vinha para a igreja. Eu, amor, acho que eu não vou hoje não. Fiquei assim, relutando, mas eu disse, não, eu vou. Engraçado, comecei a adorar a Deus aqui e tal. Depois eu disse, oxe, cadê minha dor de cabeça? Foi um dia até a pastora estava aqui ministrando. Eu disse, oxe, cadê? Foi embora. Porque onde o Espírito de Deus está, queridos, Ele cura. Casa é lugar de cura. Mas covil é lugar de doentes. Como assim, Sóstenes? O que é que os fariseus, escribas, aquele povo fizeram na hora que viu Jesus curando e as crianças cantando? Eles começaram a fazer o quê? Murmurar. Eles começaram, ei, tu não está vendo aí não? Aí, ó, pessoas doentes, querendo impedir o agir de Deus, querendo impedir o que Deus faz. Então, casa é lugar de cura, covil é lugar de doentes. Covil é lugar de doentes. Eu quero finalizar, queridos, com uma fala do pastor aqui. Eu até anotei para não esquecer. O pastor disse aqui hoje no momento da ministração. Aliás, no início do culto, acho que foi no início do culto. A nossa preocupação não deve ser lutar contra o pecado, mas lutar para que o Espírito Santo não saia da nossa vida. Se você luta para que o Espírito permaneça em sua vida, com certeza o Espírito vai te afastar do pecado. O Espírito vai te dar força para o pecado, para vencer o pecado. O Espírito vai te conduzir, te mostrar o caminho que você deve seguir. Então, queridos, não seja covil, seja casa permanente de Deus. É esta palavra de Deus para as nossas vidas hoje. Eu tenho sido casa ou eu tenho sido covil? Porque quem é covil reclama da administração do pastor, que não foi boa. Quem é covil reclama do culto que não lhe agradou. Até parece que o culto é para ele, é para ela, né? Quem é covil reclama disso, reclama daquilo, reclama não sei o que, reclama do olhar da pastora, que a pastora olhou feio para mim. A pastora, coitada, nem olhou para outra coisa. A pessoa já está achando que a pastora olhou feio. Quem é covil
fica reclamando, murmurando, porque é doente, porque não é adorador, é enganador. Mas quem é casa não está nem aí para nada, só quer atrair a presença de Deus para si. Quem é casa só quer ser templo do Espírito Santo, só quer se encher mais do Espírito Santo, e vem para aqui não para ser agradado, mas para agradar ao Senhor. Porque quem quer ser agradado é covil, mas quem vem para agradar ao Senhor é casa. E eu pergunto nessa noite: você é casa ou você é covil? Sóstenes, algumas coisas que você falou aí eu me identifiquei, principalmente na questão de quando eu venho para a igreja, sou cheio do Espírito Santo, e depois minha vida volta ao normal, eu parece que estou vazio. Eu quero te dizer uma coisa: não é você sozinho que vai vencer esta luta, mas a partir do momento em que você pedir o Espírito para permanecer dentro de você, e quando ele começar a mudar as coisas, e o pastor disse que as mudanças doem, você deixar ele mudar, você deixar ele transformar, você deixar ele tocar, você deixar ele varrer, ele limpar, ele tirar aquelas coisas que você gosta. Se você deixa, com certeza ele vai se tornar casa permanente. A sua vida será uma casa permanente dele. Ele vai morar permanentemente dentro de você. Se coloque em pé nessa hora.